O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vos vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o tempo do advento, esse tempo de espera de Jesus Cristo que virá, do seu nascimento no Natal, no qual nós estamos nos preparando para o Natal do Senhor. Então, antes de Jesus vir, já tinha as profecias dos profetas que diziam muito a seu respeito, e onde tem muitos relatos da vinda do Filho de Deus, está no livro do profeta Isaías, que aqui fala que nascerá uma haste do tronco de Jessé, pai de Davi. Deus Jesus também tem essa descendência humana dessa realeza, que fala que aquele que virá com a força do Espírito Santo, né? E veio para fazer justiça aos humildes, sem fazer distinção, mas que veio para trazer a paz ao mundo, em que até as criaturas de Deus, fala aqui, que viverão juntos, sem que os animais se devorem uns aos outros, mas possam assim conviver, um ao lado do outro, os animais ferozes, carnívoros, com os outros que comem palha, e todos assim poder viver junto. Um novo tempo que virá também, em que os seres humanos também possam conviver uns com os outros, sem ver o outro como um adversário, um inimigo, e para tentar tirar a vida. Viver em paz, uma paz toda, um tempo assim que virá. Então os profetas faziam esse anúncio do Messias, do Filho de Deus que havia. E Jesus veio cumprir o que já estava nas Sagradas Escrituras. E eles falavam muito a respeito daquele que viria, mesmo não tendo visto. Então Jesus vai e fala às pessoas, né? De que louvando a Deus, exaltou no Espírito Santo, e louvando a Deus por ter escondido as coisas aos sábios, aos entendidos, e revelados aos pequeninos, né? E ele fala, quem vê o Filho vê o Pai, quem vê o Pai vê o Filho, né? Então estão ligados Jesus e Deus. E ele vai e fala aos discípulos, né? De que felizes os olhos que veem e os ouvidos, e os olhos que veem, e os ouvidos que ouçam, né? Então, ele fala das pessoas que puderam ver Jesus com seus próprios olhos. E aqueles que acreditaram em Jesus, guardou a sua fé, foram salvos. Mas naquele tempo de Jesus, muitos daqueles que ouviram o próprio Jesus com os próprios olhos, não quiseram acreditar. Então ele falou, muitos reis, muitos profetas quiseram ver o que vocês puderam ver e testemunhar, mas não viram. Então os profetas, antes de Jesus ter nascido, o Messias, eles já anunciavam e falavam a respeito muito dele e queria ver e não viram. Tiveram aqueles que viram Jesus com os próprios olhos e não acreditaram. E agora estamos nós aqui, que nós vimos Jesus através dos olhos da fé. Para aqueles que acreditam em Jesus. Porque muitos, a maioria, mesmo sabendo a seu respeito, ouvindo
e vendo muitas coisas que foi realizada por Jesus, assim não acredita. Então, através dos olhos da nossa fé, testemunhando esse amor que Jesus tem para com a humanidade, e também nós também, ao ouvir a sua palavra e colocar em prática, e sair também em missão também, para anunciar e falar de Jesus às outras pessoas. Então, esse tempo agora de advento, que é o tempo de espera, é que nós estamos preparando para o Natal do Senhor. Jesus, ele já nasceu, está presente no meio da humanidade. Nós vamos fazer essa memória do seu nascimento, que renasça também em nós a esperança, né? A esperança de que as pessoas possam ver e ouvir através dos olhos da fé. E assim, guardando a sua fé, testemunhar Jesus Cristo às outras pessoas. Sabemos de que estamos esperando a segunda vinda de Jesus, onde virá separar o que são seus e daqueles que não são. Queremos estar entre os seus eleitos, para que nós, vivendo a nossa fé e vendo, porque nós não somos testemunha oculares de Jesus, como os discípulos e muitos que tiveram a alegria de ver Jesus com próprios olhos. Nós ver através da nossa fé, do nosso coração, em testemunhar esse amor, motivo no qual nós nos reunimos em comunidade para celebrar em sua memória, né, tudo aquilo que Ele deixou para nós, para que Jesus Cristo Ele permaneça vivo no meio de nós, que não se acabe, porque no coração de muitas pessoas Ele nem chegou a nascer, e de outros morreram também assim. A sua fé, o seu modo de viver. E que nós cresçam cada vez mais a nossa esperança e a nossa fé em testemunhar esse amor de Jesus. Porque nós também somos testemunha de tudo isso que vem, desde os discípulos de Jesus, que chega até nós. E que nós assim continuamos e as outras pessoas que virão, testemunhar esse amor. Que nossos ouvidos, os nossos olhos estejam atentos para que os sinais, todos os sinais dos tempos que está acontecendo, para que nós assim possamos observar e seguir os ensinamentos de Jesus, para que nós não ficamos fora do seu reino de paz, esse reino de justiça, de amor, onde não há diferença de pessoas, mas todos nós somos iguais perante Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. O ser humano faz a distinção de pessoa, mas para Deus não, todos nós somos iguais. Então, o que nós desejamos e queremos estar entre os seus eleitos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.